A paz do Senhor a todos. Quero aqui convidar você para uma saga do conhecimento. Bem-vindo ao nosso Papo da Palavra. Aqui estarei postando no canal do YouTube, no TikTok, aquilo que a Palavra de Deus tem para nossas vidas. E vamos começar uma saga de Gênesis sobre o Pentateuco. Começaremos pelo livro do princípio, Gênesis, o início de tudo, daquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu quero aqui falar com você sobre tudo aquilo que Deus tem para a minha e para a tua vida. Estamos com um exemplar da Bíblia e eu quero ler com você. Bem? Diz assim, Gênesis capítulo de número 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Versículo 6. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento, e assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca a terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu, e a terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, e conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse, que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era isso bom. E Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares. E na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia, e Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu, e Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. Deus viu que isso era bom. E Deus disse, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus o abençoou e lhe disse: Seja fecundos, multipliquem e encham a terra, sujeita-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dê semente. Isso servirá de alimento para você e para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Glória a Deus. Bom, começamos hoje o nosso primeiro capítulo de Gênesis, trazendo algo da parte de Deus, não teologicamente falando, não com palavras bonitas, mas de um jeito simples. Vamos lá dar um título: Gênesis Simplificados. Amém? Deus trouxe a criação para a terra. Aonde havia trevas, Deus trouxe luz. Aonde não havia vida, Deus deu vida. Aonde não havia semente, Deus deu semente. Aonde não havia animais, Deus trouxe para habitar nesse lugar fenomenal que Ele criou. Lugar lindo que Ele criou. Aonde não havia dia, Deus trouxe dia. Onde não havia luzeiro para a noite, Deus trouxe a noite. Deus trouxe o dia para que nós viéssemos cuidar, dominar sobre toda a face da terra. Deus fez tudo para que o homem viesse ver que tudo ele fez para nosso bem. Em Gênesis simplificado, a gente vai ver a criação de todas as coisas. Que Deus é o criador de todas as coisas. Eu poderia trazer aqui muita coisa sobre teologia, mas prefiro que você entenda somente uma coisa: Deus é o criador de todas as coisas. Deus é o criador de tudo que você vê e de tudo que existe nessa terra. Deus criou os céus e a terra. Deus criou o mar, Deus criou os rios e tudo que nele habita sobre a terra e nos mares. Deus criou os estelares, os iluminares no céu, para iluminar o dia e a noite. Para que Deus criasse o homem, para dominar sobre a terra. Entenda que eu quero abrir um parênteses aqui. Por que o ser humano luta em dominar o outro ser humano, se não foi essa a ordenança de Deus? Porque o ser humano tenta lutar contra o outro ser humano, se não foi isso que Deus falou? Deus disse: dominai sobre todos os animais, sobre todas as aves, dominai sobre todas as plantações, todas as criações que Deus fez. Não foi contra o outro homem. Que você venha entender que Deus te deu poder, não para fazer escravo seu irmão, mas para que você venha entender que Deus lhe colocou nessa terra para multiplicar tudo que nela Deus deixou. As aves, os peixes, os animais e nós, seres humanos. Não fujamos da nossa realidade, da nossa essência. Que Deus possa voltar à essência dentro do meu e do teu coração. Que nós venhamos a amar um ao outro, conforme Deus nos amou. Deus deixou para criar o ser humano, o homem, no seu último dia de criação. No sexto dia, Deus criou o homem e mulher e mostrou toda a beleza que ele tinha feito sobre a face da terra. E disse: dominem a terra
os mares, os animais selváticos, domésticos, e tudo tenham para o vosso alimento, que você venha governar. Deus nos deu autoridade para governar a terra, não ao ser humano. Deus nos deu o poder de dominar sobre tudo que Ele fez na terra, e foi para nós. Deus nos deu um reino, a terra para ser governada. Por nós, por mim, por você. Não ao seu irmão, não à sua irmã, mas tudo aquilo que Deus criou, Deus nos deu. Olhe ao seu redor e veja o quanto Deus é maravilhoso. Deus não precisou de tecnologia para nos dar o alimento diário. Deus não precisou de tecnologia para nos dar saúde. Ele nos deu as ervas, as plantas, para ser como cura para nossas vidas. Deus não nos deu comidas artificiais, Ele nos deu o alimento natural, a fruta, os peixes, os animais. Deus pensou em tudo com uma maravilhosa mente que Ele tem. Deus nos amou de uma forma tão surpreendente que nos deu um reino que foi a terra. Que você venha meditar no capítulo de número 1 de Gênesis. As trevas que haviam na face do abismo atraiu a luz divina, a luz do Senhor, e trouxe vida, e trouxe tudo que é novo. Para um lugar onde havia morte, Deus deu vida, e vida com abundância. E a palavra de Deus, ela é extraordinária, onde diz: e viu Deus que era bom. Deus sabe e vê o que é bom para mim e para você. Deus sabe e vê o que é bom para mim e para a tua vida. Seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor, porque Ele viu que tudo que Ele criou para você é maravilhoso. Então fique com aquilo que Deus criou. Seja grato a Deus por tudo que Ele fez. Esse foi nosso primeiro capítulo de Gênesis simplificado. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.